Cara, tem um assunto um pouco longo aqui que eu vou falar. Hoje Vamos tem lá. hoje, na verdade, não. Essa semana a gente teria o aniversário aí, né? Claro que de jeito nenhum ele estaria vivo, né? Mas uma data comemorativa aí, principalmente no México, o dia 5 de junho de 1878, nasceu um bigodudo aí, cara. Você tem a foto dele aí, Marcelo? Teremos. Quem é esse cara? Sim, Quem é esse icônico cidadão aí? Alguém chuta quem é esse icônico cidadão? Tá na cara quem é, né? Esse daí é o senhor José Doroteo Arango Arámbula, nascido em 5 de junho de 1878. Ele era conhecido pelo pseudônimo de Francisco Villa, ou também como Pancho Villa, Pancho né? Villa. Pancho Villa. O Pancho Villa, vou contar um pouquinho da história do Pancho Villa para fazer um link com um personagem aqui nosso, e depois a gente vai ver o que virou de música nessa história toda aí, aonde que a gente desemboca com essa história toda. O Pancho Villa, ele viveu até os 16 anos como um trabalhador rural, né? E quando ele foi acusado de matar um fazendeiro que atacou a irmã dele. Né? Então, para fugir das perseguições da justiça, ele se alistou no exército mexicano. Aos 32 anos, né, já num cargo dentro do exército mexicano, em 1910, ele apoiou Francisco Madero no combate à ditadura que era controlada na época por Porfírio Dias. Então, em 1911, o Pancho Villa acabou sendo exilado e o Madero, que ele estava apoiando, assumiu o governo. Em 1912, foi fim do mandato do Madero, foi uma coisa muito temporária, assumiu o general Vitoriano Huerta. Ele assumiu o governo do México e condenou o Pancho Villa à morte por insubordinação, né? E aí, após a morte do Madero, foi instaurada novamente uma ditadura no México pelo Vitoriano Huerta, né? O Pancho Villa retornou ao México para integrar as forças de Venustiano Carranza, né, que era um opositor ao ditador, e com o seu pessoal espalhado pelo México, Pancho Villa, o Venustiano Carranza, o Álvaro Obregón e o Emiliano Zapata, eles se unem no exército para combater a ditadura em uma guerra civil. Pancho Villa recebe o comando de uma cavalaria com mais de 40 mil homens, o que foi decisivo para ele derrubar o regime de Huerta. Né? Em 1914, para financiar a causa, né, que ele vinha lutando, ele vendeu os direitos de filmagem das batalhas que ele estava enfrentando ali. Ele vendeu esses direitos de filmagem, tem um cartazinho aí de um filme, e esse filme foi rodado, foi publicado em 1914, chamado A Vida do General Villa. Em 2003, esse filme ele foi regravado pelo Antônio Bandeiras e ele tinha o nome de Estrelando Pancho Villa como ele mesmo. Esse era o título do filme. Que tem as cenas originais das batalhas do Pancho Villa e tem a atuação do Antônio Bandeiras. Né? Então, esse filme é um filme que vale a pena ver, tem os trechos ali das batalhas, né? Que é do próprio filme de 1914, né? Então é um filme bacana também, uma indicação aí nossa. E aí, continuando a história do Pancho Villa, em 1º de maio de 1915, esse Venustiano Carranza ele assumiu o poder e durante o seu mandato entrou em vigor a atual Constituição do México, né? Mas o Pancho Villa ele acabou se desentendendo com o Carranza e voltou para a luta armada. Então, de 1917 a 1920, o Pancho controlou o norte do México, né, com as guerrilhas dele, com as milícias dele, né, e ele, em 26 de junho de 1920, ele assinou um acordo chamado Convênios de Sabinas, que ele era obrigado a depor as armas
né, e se retirar para uma fazenda que o governo acabou doando para ele pelos serviços prestados pela Revolução. Então, a partir de 1920, o Pancho Villa se dedicou a administrar a fazenda e ele começou sistematicamente a recuperar tesouros que ele tinha escondido em algumas localidades, né? Um mito popular aí diz que ele juntou tudo numa cova oculta em Sierra Madre, né? Ele se casou várias vezes, tendo filhos com 8 mulheres, e em 23 de julho de 1923, ele é assassinado numa emboscada. Tá? Essa história ela tem uma ligação com uma história de um contemporâneo que nasceu na mesma época. Né? O Pancho Villa é de 5 de junho de 1878, e a gente tem o nosso Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, que é nascido no dia 4 de junho de 1898, 20 anos depois. Né? Eles viveram mais ou menos na mesma época, aí, na virada do século XIX, né? E a gente teve uma diferença aí, que a gente vai narrar aí, um pouquinho da história do Virgulino também. Né? Ele era conhecido como o Rei do Cangaço, nasceu em Vila Bela, a atual Serra Talhada, e ele era um cara que ele é de uma família que tinha algum tipo de benefício, né? de algum tipo de renda, porque ele usava óculos e sabia ler, né? Uma coisa que era rara no sertão ali de Pernambuco. Né? Filho de José Ferreira e Maria Sucena da Purificação. Até os 21 anos de idade ele trabalhou como artesão, ele era alfabetizado, né? Mas ele trabalhava como artesão. E uma das versões a respeito do seu apelido é que a capacidade que ele tinha de atirar seguidamente iluminava a noite com os seus tiros, por isso ele era conhecido como o Lampião. Né? A sua família travava uma disputa com outras famílias locais, coisa que era muito comum ali, a posse de terras, aquele negócio dos latifundiários ali, o pessoal querendo tomar posse, né, das terras de ninguém ali, e excedendo seus limites, e numa dessas daí o pai dele foi morto em um confronto com a polícia em 1919. Virgulino ele jurou vingança e junto com 2 irmãos ele passou a integrar um grupo de cangaceiro com o senhor Pereira. Em 1922 ele se tornou líder desse bando e no mesmo ano ele matou o informante que entregou o pai dele à polícia e realizou o maior assalto da história do cangaço, que era contra a baronesa de Água Branca, em Alagoas. Então, além do grupo principal do Lampião, tinha diversos outros grupos que eram designados outros cangaceiros, como o grupo do Corisco e Antônio Engrácia. Né? Em 1930, ele se junta efetivamente a Maria Gomes de Oliveira, da Bahia, conhecida como Maria Déa ou Maria Bonita, conforme era apelidado pela imprensa. Eles tiveram uma filha, chamada Expedita Ferreira Nunes, nascida em 13 de setembro de 32. Durante quase 20 anos, o Lampião ele viajou com seu bando de cangaceiros, todos usando cavalos e trajes de couro, chapéus, sandálias, casacos, cintos de munição e calças para proteger dos arbustos com os espinhos da vegetação da caatinga. E para proteger o capitão, como ele era chamado, né, e realizar os ataques das fazendas e municípios, eles usavam sempre um poder bélico muito potente. Como não era fácil de você contrabandear armas, eles tinham que roubar as armas de unidades militares, da polícia ou do exército. Né? Então, o Lampião e o bando deles, eles atacavam fazendas, cidades em 7 estados, praticando roubo de gado, saques, sequestros, assassinatos, torturas, mutilações, estupros, e a passagem deles causava terror a todos os moradores. Aqueles moradores que tinham fazendas menores, eles meio que eram cúmplices ali do bando do Lampião, eles ajudavam escondendo o grupo, dando de comer para que eles fizessem as passagens e não matassem as pessoas das famílias dele. Né? Então, a diferença aí do Lampião e do Pancho Villa é que o Pancho Villa era um idealista mesmo, ele tinha um negócio de derrubar uma ditadura, e ele foi um general de exército mesmo. O Lampião, ele aproveitou
um ensejo ali que ele teve da morte do pai dele e acabou se tornando um bandido, né? O idealismo dele é muito questionável aí, porque ele não tinha uma ideologia política, ele não tinha uma intenção contra alguma causa ou a favor de alguma causa. Ele mais que dependia de roubos e acabava sendo muito violento e fazia estupros, extorsões, de tudo quanto é forma. Tem aí uma foto que o Marcelo está botando aí do grupo do Lampião, né? Sim. E ele foi morto numa emboscada em Poço Redondo, em Sergipe, em 28 de julho de 1938. As cabeças do Lampião e da Maria Bonita, elas foram sepultadas só em 1969. Eles ficaram ostentando as cabeças. Tem uma foto aí que é bem chocante. Essa foto tem que ter o disclaimer, né? Tirem as crianças da sala, né? Que ela é bem chocante mesmo, que mostra então, dá o grupo tempo, inteiro 3, 2, 1, foi... né? Tirar as crianças da sala, atenção. Mostra as cabeças do grupo inteiro dele, e o Lampião, a cabeça dele está bem ali na frente, e ele acabou que depois de decapitado, um soldado ainda deu uma cacetada na cabeça dele com o fuzil e deformou toda a cabeça. Então é bem chocante essa foto, e eles ficaram ostentando essas cabeças aí, passando em museus, passando em faculdades e não sei o quê, por 30 anos, até que em 1969 as famílias conseguiram o direito de sepultar, e aí fizeram o sepultamento. Pode tirar essa foto, que ela é muito chocante mesmo. Agora, a parte bacana do Lampião, que nos remete a essa história aqui, é que o Lampião ele tem uma história muito interessante nesse ritual aí que ele fazia. Aquela música Mulher Rendeira que a gente conhece, que é até uma cantiga que a gente usa como cantiga de roda, né? Que é Oê, mulher rendeira, oê, mulher rendar, considerado um tema popular, né? Que é muito cantado nos sertões nordestinos. Segundo o padre Frederico Bezerra Maciel, que é um regionalista pernambucano e biógrafo de Lampião, o próprio Lampião teria escrito esses versos em 15 de setembro de 1922, em homenagem à sua avó Maria Jocosa Vieira Lopes, a tia Jocosa, que era uma rendeira. A música ela se tornou praticamente um hino da Guerra dos Cangaceiros e do bando, tendo inclusive relatos de que no ataque de Mossoró em 1927 o grupo entrou cantando a música Mulher Rendeira, né? E fazia a sua entrada meio que triunfal, já tirando e cantando Mulher Rendeira, né? Essa música foi incluída no filme premiadíssimo aí, O Cangaceiro, de Lima Barreto, e na ocasião ela sofreu uma adaptação pelo compositor Zé do Norte, autor de outras músicas do filme, que manteve a estrutura original, mas também tem uma gravação de um antigo cabra do bando do Lampião, lá do Cangaceiro, chamado Volta Seca, né? Então, também aí uma outra indicação aí do filme O Cangaceiro e da música Mulher Rendeira, composta, segundo o padre Frederico Bezerra Maciel, pelo próprio Lampião. Nossa, eu não sabia dessa, não. Tá vendo? Então, alguma coisa do limão que tira uma limonada, né, cara? Alguma coisa a gente tem que... Mas você falou de briga de família lá em Pernambuco, é sério isso, porque o meu pai morreu numa briga dessa. Meu pai era pernambucano e tinha uma briga de famílias lá e sobrou uma bala e acabou matando meu pai. Não era a família do cangaceiro aí, eram famílias mais modernas, né, década de 70, mas são aquelas brigas que duram décadas e um mata um, que mata outro, que mata outro, que mata outro. E aí aconteceu, nem eu conheci, né, ele morreu muito pequeno e o irmão dele era do exército na época, e era a época da ditadura, em 1970 e pouco. Meu tio saiu à caça dos caras aí pelo sertão todo e prendeu o pessoal que fez isso, né? Mas também faz parte dessa história entre famílias lá em Pernambuco. Muito boa história, hein? Muito bacana. É grande, mas é bacana a gente saber também um pouco do Pancho Villa, dos ideais que ele tinha, né? Que ele não era só um cara truculento, né?
E fica a dica de 2 filmes aí, né? Ficou a dica do filme do Pancho Villa e o Cangaceiro. E aí vamos ter mais dica de filme aí, hein? Vamos ter mais dica no final. Fiquem até o final que vamos falar de um ator aí muito famoso também. Mais filmes aí, inclusive linkando com alguns até que o Chiesa já comentou. Opa!